Paz seja convosco. Eu quero fazer leitura nesta tarde no livro de 1 Samuel, capítulo 30, que nos diz a seguinte narrativa. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, no terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quero compartilhar essa palavra que veio ao meu coração nesta tarde, porque muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação que Davi. Não na mesma experiência, né? Mas vivendo um momento de desolação. Davi, ele tinha retornado de uma grande vitória. Ele tinha vencido os amalequitas e agora ele está retornando para casa, junto com seus soldados, junto com seus amigos, seus aliados. Ele está retornando para casa para ter aquela comemoração, para ter aquela alegria, né? Estar junto dos suas esposas, seus filhos, e comemorarem juntos uma grande conquista, né? Uma vitória. Porém, no momento que eles chegam à sua cidade, o que eles veem é os destroços dela. A cidade queimada, o seu povo saqueado, o seu povo roubado, levado cativo. E então diz a palavra que eles começam a chorar, porque, claro, eles vêm de um momento em que eles estão cansados. Foi vitorioso, eles tiveram uma batalha, mas essa batalha deu desgaste, dá cansaço, traz um desejo ardente de deitar e descansar, repousar, ter um momento de refrigério, pois eles haviam passado por uma luta, haviam passado por uma batalha, e normalmente é o que nós desejamos. Nós passamos por um momento árduo, nós passamos por um momento de batalha, passamos por um momento de muitas lágrimas, de uma intensa luta, de um intenso esforço, e de repente nós queremos, porque somos humanos, porque somos pessoas, nós queremos um repouso, nós queremos descansar, nós queremos refrigério para o nosso corpo, refrigério para a nossa alma. Precisamos do descanso. E era essa condição que Davi e seus homens estavam, precisando de descanso. Vitoriosos, felizes, alegres por terem vencido, porém necessitando de descanso. E o que eles são surpreendidos com a desolação da cidade por onde eles habitavam, com o caos que tinha se instaurado naquela cidade. E agora, Davi e seus homens, diz a palavra que eles caem, eles choram, até não terem mais forças. Tal é o sentimento de desolação dentro da alma desses homens. Eles choram até não terem mais forças para chorar. E sobre Davi ainda pesava um problema maior. Ele era o líder. E diz ainda que Davi muito se angustiou, lá no verso 6, pois o povo falava de apedrejá-lo. Ele é o líder, ele é o culpado, então. Se as coisas deram errado, a culpa é de Davi. Se não deu certo, faltou, quem sabe, uma guarnição, talvez ele devesse ter deixado alguns homens aqui para cuidar do povo, para cuidar das mulheres, para cuidar das crianças. Enfim, quantas teorias, quantas ideias aqueles homens tiveram, nós não podemos conjecturar, né, o que veio à mente daqueles homens. Podemos simplesmente imaginar que
eles surtaram ali, né? Eles realmente tinham que ter uma pessoa culpada, e Davi era a pessoa culpada. Então, além de carregar aquele peso do cansaço físico que Davi já vinha trazendo, né? Tinha o cansaço físico, o cansaço emocional, o desgaste da batalha, chegam ali e de repente se dão conta que a cidade foi assolada, suas esposas e filhos que eles esperavam ver foram cativos. Todo esse peso emocional já estava sobre Davi. Porém, o maior, o peso de quererem apedrejá-lo, né? Das pessoas estarem odiando Davi, estarem revoltadas contra Davi. E aí é que é interessante, porque parece que todo o peso cai sobre ele. Eu não sei se você já passou por uma situação parecida de peso sobre os teus ombros. Eu não sei se em algum momento da tua vida você veio de uma batalha e você travou essa batalha e você saiu dessa batalha vitorioso, mas quando você chega você não consegue, você não tem forças, ou melhor, não te dá a oportunidade de você comemorar, de você festejar, porque quando você chega e vem outra bomba por cima, é assim que nós entendemos, né? Vem outra bomba. Então, chegou outra bomba, nem me recuperei as minhas forças, saí daquela ali, tive vitória naquela ali, vou me recuperar as minhas forças e de repente vem outra bomba por cima de você. Eu não sei se esse é o caso na tua vida, mas essa é a situação de Davi. E talvez em algum momento, ou talvez neste momento, você esteja passando por isso. Você se recupera, você tem uma vitória e de repente você chega para descansar, porque você lutou, você batalhou, você jejuou, você orou, você chorou, você clamou, você se esforçou fisicamente para atender aquela demanda, aquilo que necessitava os teus cuidados naquele momento, a tua atenção. Você se dedicou àquele momento e você está realmente cansado. E de repente, uma outra situação de maior intensidade, de mesmo ou maior intensidade, ela vem sobre a tua vida. E esse é o cenário que Davi está enfrentando. E mais ainda o peso da sua responsabilidade. Realmente as nossas forças caem. Nós caímos, nós vamos ao chão, nós dizemos, Senhor, até quando, Senhor, até quando, Senhor? Senhor, venha com a tua misericórdia, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Venha com as tuas misericórdias, venha com a tua força, venha com o teu sustento. Senhor, o que é isso, Senhor? Onde nós vamos parar? Como eu vou conseguir agora? Porém, Davi, um homem experimentado, um homem de guerra, um homem que tinha as suas próprias experiências com o Senhor, um homem que sabia no Deus em quem confiava, diz a palavra do Senhor, que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. E às vezes é isso que nós precisamos. Nessa batalha ela não terminou. Ou melhor, terminou uma batalha, mas você está dentro de uma guerra e você não sabe que é uma guerra. Você não consegue visualizar o cenário completo, o campo completo. Não encerrou a guerra ainda. Você está dentro, você venceu uma batalha. E até você se recuperar, até você cantar a vitória, até você realmente poder festejar, ainda precisa ser vencida mais uma etapa e você não estava preparado para essa fase seguinte de lutas. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, o grande estratagema, o grande diferencial aqui é se reanimar em Deus.
É você começar a trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Foi o que Jeremias falou: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? Eu já venci outras batalhas. Elas foram intensas, elas foram grandes, elas foram fortes, mas eu venci. Eu fui lá, eu venci. Eu estou passando por essa luta ainda, eu venci uma etapa, mas ainda tem outra etapa e eu vou vencer. Se reanime no Senhor, seu Deus. Se reanime no Senhor, seu Deus. Davi, continua a palavra e diz assim, ó: disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, Davi, ele se reanima em Deus e ele toma uma postura. Traz a estola sacerdotal, porque era assim, dessa forma que eles consultavam o Senhor naquela época. E ele consulta a Deus. Eu vou perseguir? Eu vou conquistar? O que vai acontecer? Alcançá-lo-ei? E respondeu o Senhor: persegue-o. Vai em frente, estou contigo. De fato o alcançarás e tudo libertarás. Havia uma palavra de Deus. Então, nesse período, existe uma palavra de Deus para nós. Existe, nós nos reanimarmos, vamos nos reanimar, vamos nos fortalecer no Senhor, vamos continuar a jornada. Deus está conosco, Deus está à frente desse trabalho, Deus está à frente desse projeto. O que é que está martirizando a minha vida? O que é que está trazendo tristeza e desolação ao meu coração? Qual é a etapa que eu preciso? Qual é a próxima etapa que eu preciso vencer, que eu preciso derrubar as muralhas, derrubar gigantes? O que eu preciso vencer agora? O que eu preciso fazer? Será que o Senhor estará comigo? E Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar uma palavra de encorajamento, Deus vai te dar uma palavra onde vai ser certeira na tua vida, porque o Senhor, Ele cumpre, Ele zela pela sua palavra. Então, irmãos, em nome de Jesus, que você receba essa palavra no teu coração. Seja lá o que for que você estiver enfrentando, seja qual for a dificuldade, se você está esgotado, porque na verdade às vezes a gente se sente esgotado, completamente esgotado, não sente vontade de absolutamente nada, mas o segredo não é se entregar, o segredo não é a gente se deitar no chão e chorar e ficar prostrado eternamente ali, em luto, em derrota, em tristeza. Não, o segredo não é esse, a postura não é essa. Uma hora você precisa se levantar, uma hora você se coloca de pé, uma hora você se ergue na presença do Senhor e se reanima no Senhor, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar a palavra certa, vai colocar a palavra no teu coração, a palavra que vai direcionar a tua vida. Não terminou, a batalha, a guerra ainda não terminou. Você pode ter vencido uma batalha e talvez todo esse monte de situação que você diz, mas como isso ainda está? Você precisa vencer outras batalhas. E você vai vencer a guerra. E você vai em frente, você vai cantar o cântico da vitória. Mas provavelmente não terminou ainda. Não acabou, não encerrou esse instante. Então, coloque-se de pé em nome de Jesus. Erga-se em nome de Jesus. Coloca-te de pé. Como Deus disse para Ezequiel, coloca-te de pé e eu falarei contigo. Eu falarei contigo. Ergue-te, coloca-te de pé. Coloca-te de pé e eu vou falar contigo. Eu vou trazer a revelação ao teu coração. Eu vou dirigir os teus passos. Eu vou fazer com que os teus passos sejam passos certeiros, passos definidos, passos que vão alcançar ao objetivo que você está buscando. Mas creia no Senhor, se reanime em Deus.
Você não é o único. A palavra de Deus diz ainda que outros irmãos, diz lá em Pedro, que outros sofrem as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, os mesmos transtornos, as mesmas perseguições. A Irmandade tem passado. Você não é o único. Mas uma palavra que eu me agarro muito, o meu coração agarra muito. Eu ouvi certa vez alguém pregar e ela diz assim: Deus nunca perdeu uma batalha. Ele não vai começar na sua vida perdendo uma batalha. Então, se Deus não perde uma batalha, você vai sair vitorioso dessa situação. Mas muitas vezes nós precisamos nos levantar, nos erguer na força e no poder do Senhor, nos posicionarmos, nos colocarmos de pé, lembrarmos das promessas de Deus, lembrarmos do que Deus já fez na nossa vida, lembrarmos de toda a nossa trajetória, lembrarmos da nossa vida com Deus e lembrarmos de coisas que nós ouvimos, testemunhos também, e vermos, não há pessoas preferidas, não há pessoas que Deus prefira, mas muitas vezes existe um diferencial na postura da pessoa. Se você se posicionar, se você fizer como os antepassados fizeram, como os nossos irmãos da antiguidade fizeram, colocaram-se de pé, se reanimaram no Senhor, e Davi tinha todas as razões. Pense que ele saiu de uma grande batalha, de uma grande guerra. Pense que ele saiu vitorioso e ele vem para festejar com a sua família, mas ao mesmo tempo que ele vem festejar, ele traz consigo um desgaste físico, ele traz consigo um cansaço emocional, traz consigo todo um processo de cansaço, de esgotamento, e agora ele quer ter descanso. Ele quer poder usufruir tranquilamente daquele bem que ele realizou, daquela vitória. Mas ele não pode, ele é incapacitado, é adiado esse processo, porque ele chega e ele vê desolação. Então, meu irmão, veja que você não é o único, veja que nós não somos os únicos que passamos por esses momentos. Porém, Davi teve uma atitude de se reanimar no Senhor. Ele se reanima no Senhor, ele se posiciona no Senhor, seu Deus, e ele tem então uma direção dos céus para continuar a sua jornada. E eu quero te dizer, a tua jornada não terminou. Enquanto a vida, enquanto você respira, a tua jornada não terminou, mas não é prostrados que nós devemos ficar, irmãos. Não é prostrados, porque prostrados num lugar de vítima, num lugar de desolação, num lugar de choro, não é isso que atrai o olhar do Senhor. O que atrai o olhar do Senhor é a fé que há em nossos corações, é a postura que nós assumimos diante de um momento de desolação, de um momento que era para nós chorarmos e talvez tínhamos todo o direito de chorarmos e continuarmos chorando, mas eles choraram, e ele se reanimou, Davi se reanimou, tomou uma postura, e diante dessa postura ele obteve a vitória. Se você continuar lendo, você vai ver a vitória que Davi teve sobre aqueles homens que haviam roubado a sua família, haviam saqueado a sua casa. Você vai ver a grande vitória que ele teve. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para a sua vida, para o seu coração. Se reanime no Senhor. Seja o que for que você estiver passando, se reanime no Senhor. Fortaleça a sua fé no Senhor. Encontre nele respaldo, encontre nele forças. Você vai encontrar essas forças no Senhor. Você vai encontrar esse refrigério no Senhor. Você vai encontrar forças que você nem imaginava que você teria para continuar lutando. Você vai dizer, não, já lutei, eu já fiz a minha parte. Não, o Senhor é contigo, Ele vai continuar nessa jornada. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você, quero orar com uma oração certeira sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu me achego a Ti nesse instante. Senhor, eu estou agora colocando os meus irmãos diante do Senhor. Seja pelo que for que eles estiverem passando. Talvez, Senhor, alguns dos meus irmãos estejam tão cansados.
Eles vêm de lutas, Senhor, lutas, e têm tido vitórias, mas as vitórias diante da situação que ainda está à sua frente, ela é tão pequena, parece tão pequena, que não dá nem vontade de comemorar, não dá nem ânimo, nem força para comemorar diante da situação que ainda se apresenta, que ainda está na nossa frente, o cenário que ainda está na nossa frente. Portanto, ó Deus, em o nome de Jesus, eu quero pedir que o meu irmão, ele recobre o ânimo e ele saiba que a guerra ainda não acabou, Senhor. Uma primeira batalha foi vencida, mas outra há para que seja vencida. Mas o Senhor é o que nos reanima, o Senhor é o que nos fortalece, é em Ti que nós nos fortalecemos. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o teu Espírito vá de encontro ao coração do meu irmão nessa tarde, e ele se reanime através dessa palavra, ele se fortaleça através dessa palavra. E seja o que for, seja na área da saúde, seja na área das finanças, seja no lar, Senhor, que ele está enfrentando uma grande batalha. Teve uma pequena vitória, Senhor, teve uma vitória, mas ele não consegue comemorar. Em nome de Jesus, vai de encontro a ele agora, nesse instante, Espírito Santo, e reanima o coração desse homem, dessa mulher, Senhor, e reanima as suas forças, que ele se coloque de pé, Senhor, que ele se ponha de pé e que ele trave, Senhor, a batalha que ainda está à sua frente, e ele venha, Senhor, ele saia com uma palavra tua, uma palavra de vitória, uma palavra, Senhor Deus, que o Senhor está, Senhor, engajado com ele, que o Senhor está à frente dessa batalha com ele, Senhor, que ele não está partindo sozinho, mas no momento que ele se reanima em ti, as suas forças são renovadas, o seu ânimo é renovado e a batalha é vencida, mais uma batalha é vencida e ele pode voltar vitorioso para casa. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a vida do meu irmão, seja em qual for a área, seja da saúde, seja das finanças, seja do lar, seja do trabalho, seja, Senhor, de um conflito, Senhor, grande que ele esteja travando, Senhor, na área emocional, na área espiritual, Senhor, na área física. Deus, onde for, onde houver a necessidade do meu irmão, ali o Senhor vá e reanime este homem, reanime esta mulher, em nome de Jesus eu oro e te agradeço pela vitória que é certeira. Amém e amém. Então, querido, em nome de Jesus, que a bênção do nosso Deus esteja sobre a tua vida, a força do Senhor, o ânimo do Senhor venha ao teu coração. Se você, de alguma forma, foi abençoado através dessa palavra, dá ali o seu likezinho para nós, compartilha com alguém que você sabe que está necessitando. E se você puder se inscrever no nosso canal, fique à vontade, tá bem? Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.